Olá, tudo bem? Professor Sidney, a gente vai falar hoje sobre Primeira Guerra Mundial. Bom, a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu de 1914 até 1918. Antes de a gente trabalhar e discutir sobre a Primeira Guerra Mundial, é importante a gente ver os antecedentes, né? E tem dois fatos que eu quero chamar bastante a tua atenção. O primeiro deles, a busca por matéria-prima. Tu sabe o que é matéria-prima? Tu sabe o que faz com matéria-prima? Isso mesmo, né? A gente pega matéria-prima e normalmente a gente vai fazer produto. Beleza. Só que tu só vai ganhar dinheiro quando? Quando você vender esse produto. Para te vender esse produto, tu vai precisar de uma segunda coisa que é importante, mercado consumidor. Então pensa no seguinte, países estavam disputando regiões onde eles iriam conseguir matéria-prima e depois a disputa por lugares que seriam consumidores, mercados consumidores desses produtos que eram gerados e produzidos, né? E às vezes até países faziam o seguinte, pegavam produtos de um lugar e vendiam para outro. Às vezes nem havia necessidade, né? Ou eles nem faziam o produto, mas eles lutavam, eles buscavam o quê? Eles buscavam lugares que tinha matéria-prima, que eles iam poder pegar a matéria-prima e eles iam ter mercados consumidores. Esse conflito fez gerar disputas políticas e ocorreram a formação de alianças, né, de uniões. Então nós temos a formação de duas tríplices, três, né? Então a gente tem a Tríplice Entente e nós temos a Tríplice Aliança. Aliás, a Tríplice Aliança, ela se formou antes, como a gente pode ver aqui. A Tríplice Aliança, ela era composta por Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. Por outro lado, nós tínhamos a Tríplice Entente, que era composta por Inglaterra, França e Rússia. Só para você ter ideia, a França ela entra em disputa política contra a Alemanha para ela retomar, para ela reaver uma região, né? Aliás, duas regiões que ela havia perdido para a Alemanha. A região da Alsácia-Lorena, que ela havia perdido numa guerra que ficou conhecida como Guerra Franco-Prussiana. Outro exemplo é a Polônia, que era dominada por várias regiões. A Áustria, a Alemanha dominavam, por exemplo, a Polônia. E ela queria conseguir a sua independência. Isso é um motivo, isso foi um dos motivos, né, para mostrar essas uniões, né, essas relações e conflitos que estavam acontecendo ali na Europa. A região da Península Balcânica, como a Grécia, Sérvia e Romênia, eles haviam conseguido a sua independência do Império Otomano, Turco-Otomano. Mas algumas regiões ainda estavam sob o domínio, por exemplo, do Império Austro-Húngaro. Isso mostra para a gente mais um motivo, né, de conflito, de tensão, que vai culminar no que a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Até que acontece um fato, lá em junho de 1914, que ficou conhecido como estopim da Primeira Guerra Mundial. O príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, ele foi assassinado. Ele foi assassinado na Sérvia-Herzegovina. Ele foi assassinado por um bósnio. Aí tenta imaginar o seguinte, aconteceu um fato, que foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado por uma pessoa que estava de um lado, aqui da Tríplice Entente, ou seja, não foi assassinado por um russo, mas a Rússia apoiava, né, o país, o grupo, né, as pessoas daquele grupo que cometeram o assassinato. E quem faleceu foi o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro. Isso que ficou conhecido, né, isso foi um motivo para ter início o que a gente chama lá de Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ver agora as fases da Primeira Guerra. É possível que vocês encontrem de forma diferente, tá? Mas eu vou trabalhar de uma forma que ficou bem conceitual, que eu acho que os alunos entendem de uma forma bacana. Então a gente teve a guerra de movimento, ou seja, países, principalmente de um lado da Tríplice Entente, né, vai tentar invadir região da Tríplice Aliança, e países da Tríplice Aliança vão tentar invadir regiões lá da Tríplice Entente, beleza? Se alguém que já brincou, já jogou paintball, pique-bandeira ou coisa parecida, o que acontece? Qual é o objetivo? O teu grupo tem que ir lá no outro grupo, pega a bandeira, né, das pessoas lá do teu oponente, traz para cá e vice-versa, certo? Tu tem que criar estratégias, inclusive, para fazer isso. Então, nos primeiros anos, né, no primeiro momento, a guerra ficou nessa, guerra de movimento. Bom, agora a gente vai para a segunda fase. Na segunda fase, a gente tem a guerra de trincheiras. E o que eram, né? O que foram as trincheiras? Tudo e qualquer coisa que pudesse ser utilizado para evitar a guerra de movimento. Então, se eu tivesse arame farpado que fosse evitar que um país, né, que soldados fossem invadir a outra região, beleza, ok. Se eu tivesse saco de areia, vergalhão de ferro, barras de ferro,
um tanque de guerra que quebrou, um avião que quebrou e fosse isso um empecilho, algo que evitasse pilhas de corpos humanos, imagina, gente, pilha de corpos humanos, né? Eram utilizadas também como trincheiras para evitar, né, aquilo que ficou conhecido como guerra de movimento. Essa foi a segunda fase. Num terceiro momento, a gente tem algumas coisas bem pitorescas, algumas coisas bem marcantes, assim, que vão determinar o fim do que a gente chama Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. No ano de 1917, a Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente, ela sai da guerra. No capítulo seguinte, a gente vai falar sobre a Revolução Russa, mas isso é um pouquinho mais para frente. Nesse momento, o que acontece? A Rússia ela sai da guerra porque ela tem que resolver um problema interno, um problema dentro da Rússia, que a gente vai ver lá no quando nós fomos trabalhar com a Revolução Russa. Beleza? Então, pensa só, a Tríplice Aliança, né, agora ficou 2 países. Da Tríplice Aliança, a Itália, que faz parte da Tríplice Aliança, ela sai e vai para a Tríplice Entente. E no lado da Tríplice Entente, nós temos a entrada, a chegada dos Estados Unidos. Então, olha só, praticamente ficou 2 países, Tríplice Aliança, contra 4 países da Tríplice Entente, beleza? Aí eu pergunto para ti, quem que vocês acham que vai, né, ganhar essa guerra? Parou? Pensou? Beleza. No vídeo seguinte, a gente vai ver as consequências da Primeira Guerra Mundial, beleza? Espero que tenham gostado, a gente se vê no vídeo seguinte. Abraço, valeu, tchau, tchau.